O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. João 15, verso 18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Amém, irmão? Podeis sentar. Sabei que, se o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim, disse Jesus. Ou seja, irmão, Jesus Cristo no mundo, ele declara ter sido odiado. Há uma frase muito usada já, que diz, né? Como eu explicarei a um Deus santo que eu fui aceito nos lugares aonde ele foi rejeitado? Irmão, nós precisamos ser, como diz a dispensação, restaurados. O que é restaurado? Nesse sentido que eu estou falando, é você recobrar o entendimento correto dos fatos. Nós estamos deixando aí para trás uma igreja que dificilmente se levante. Os mais antigos, mais tradicionais, dificilmente se levante. Dificilmente. Uma prova que você pode ver é pela média da idade que nós temos aqui dentro da geração Jesus Cristo. Eu já estou pregando, a restauração já está aí há 14 anos. Quer dizer, 14 anos tem um ministério, a restauração vem um pouquinho depois, é um ano e meio a menos. E tanta gente já tomou conhecimento da restauração, mas não conseguiu se firmar nela. Teve gente ao ponto de chegar e dizer assim, não, eu reconheço que o que você fala é a verdade, mas eu não tenho coragem de falar esta verdade. Outros disseram, eu reconheço que você fala a verdade, mas eu não quero isso para a minha vida. Seja uma ou outra declaração, eles já cavaram as suas sepulturas e vão se iludindo na frente de uma igrejinha aqui, na frente de outra igrejinha ali, mas quando Jesus bate o martelo, meu irmão, é fim de todas as ilusões. Podemos ir nos iludindo até a hora que comparecermos diante do tribunal do Senhor. Ali não tem ilusão, acabaram-se as ilusões. Ali não tem mais argumento, não tem mais jeitinho brasileiro, não tem mais escapatória, não tem mais ilusão. Então o que eu quero mostrar? Se o mundo vos odeia, vocês têm que saber que primeiro eu fui odiado. Jesus foi amado pelo mundo? O que é o mundo, irmão? Quem assassinou Jesus Cristo? Foi um ladrão? Foi num assalto que Jesus foi morto? Não, meu irmão. A morte de Jesus Cristo teve duas tramas importantíssimas. Teve a trama de um sistema religioso e teve a trama de um sistema político. Isto que assassinou Jesus Cristo. Os judeus contribuíram com a parte religiosa na sua liderança e Roma contribuiu, finalizou a questão com seu sistema. Não foi Pilatos que condenou Jesus, foi um sistema. Pilatos representava a autoridade de um sistema. Se Pilatos não tivesse a autoridade do Império Romano, ele não teria autoridade para decretar a morte de Jesus Cristo. Então não foi um homem, Pilatos, que determinou a morte de Jesus. Foi um sistema. Porque sem o sistema, ele não teria esse poder. Você precisa compreender que Jesus diz que ele no mundo foi odiado.
A Bíblia tem uma expressão, ou nos dá a entender muitas vezes, tem versões bíblicas que mostram coisas diferentes e não vem tão literalmente, mas nós temos entendido que há a expressão que diz: o mundo jaz no maligno. Imagina uma bola de gude, tem um copo cheio d'água, você pega essa bola de gude, que é o mundo, joga dentro do copo d'água. Aquele copo d'água é o mal. Então o mundo jaz no maligno. Jesus vem e diz assim: eu vos comprei do mundo. Então a força maligna não tem domínio sobre mim. Porque ele falou: eu não sou do mundo, como vós do mundo não são. Então há um sistema opressor, escravizador, assassino, mas que contra nós não pode fazer nada. Ele diz: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. O que eu quero que você entenda nessa noite: o mundo jaz no maligno. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, então você não vai andar de acordo com o mundo, você vai andar contrário ao mundo. Você julgaria as coisas como estão sendo julgadas pelo mundo? Você concorda com as coisas que têm acontecido? Tem algumas pessoas que dizem assim: não, mas algumas coisas no mundo são boas. Tá bom, meu irmão, eu entendo. De repente eu consigo viver há uns 500 anos, pode ser que eu descubra que tem alguma coisa boa no mundo, mas até aqui eu não descobri nada. Quando alguém diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ei, por que tu me chamas bom? Bom há um só, que se chama Deus, mas as pessoas estão encontrando bondade no mundo. Sabe por que você está encontrando bondade no mundo? Porque você está debaixo do esconderijo de Altíssimo e à sombra do Onipotente. Aí você está encontrando bondade, mas a bondade que você está encontrando não provém do mundo, provém do teu Deus, que é dono do ouro, da prata, e que prometeu que nenhum fio da tua cabeça vai perecer, que nenhuma folha cairá de uma árvore, se ele não determinar que assim seja. Então por isso você vê bondade mesmo habitando sobre o mundo, mas o fato é que você desfruta de coisas boas, como se diz por aí, do bem e do melhor, é porque realmente o mundo não tem influência sobre a tua vida. O que é o mundo? O mundo é o seu sistema com as suas leis. Se você fosse um fiel seguidor da Constituição brasileira, você faria parte do mundo, porque essa lei é do mundo, não é de Deus. D. Pedro I, o maçom, em 1824, promulgou a chamada Carta Magna, no tempo que ele era imperador do Brasil. Eu te pergunto, essa lei foi confeccionada por Deus ou por um homem? Por um homem. Mas tem coisas boas na Constituição. Sim, tem coisas boas, só se tiverem sido copiadas de Deus. Porque o que for produzido somente pelo homem vai levar ao inferno e ao mal. O que disse Martinho Lutero? Antes de eu dizer o que disse Martinho Lutero, eu vou te perguntar: uma faculdade é um negócio bom? É, pastor, fazer faculdade é bom. Eu sei, é bom. Tem tantas faculdades aí que estão dando vários cursos na sociedade. Mas o que disse Martinho Lutero? Eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno. Por quê? Ele falou: a menos que elas passem a ensinar a Escritura e colocar esse ensinamento na cabeça dos jovens. As faculdades se transformaram em portas do inferno. Faculdade é mais um sistema do mundo. Hoje um médico, o camarada se forma na faculdade, aí você vai pregar o evangelho para ele, ele te diz o quê? Peraí, meu irmão, eu sou muito sábio, eu sou uma pessoa estudada, eu não tenho tempo para esse negócio de religião. Por que ele diz isso? Porque ele fez uma faculdade, ele se acha o máximo. Então a faculdade para ele se transformou numa porta do inferno.
Ele entrou no sistema do mundo, ele abre a clínica dele, ele trabalha no hospital, ele ganha dinheiro, ele tem de tudo. Tudo que o dinheiro pode dar, ele tem. Então, para ele, ele está muito bem. O mundo para ele é muito bom. Mas quando eu olho para a vida de um médico incrédulo, inconsequente das coisas espirituais, eu o vejo ricamente engrandecido e eu olho para ele com alegria ou tristeza. Então a riqueza dele é boa ou é ruim? A prosperidade dele é boa ou é ruim? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Por fim, nós vamos concluir que neste mundo não tem nada bom. Entende, meu irmão? Entende que no mundo não tem nada bom? Você não pode isentar Deus da sua vida, do seu dia a dia. Não interessa o que você tenha. Esses dias me ligou um militar. E ele fazia questão de dizer assim, não, pastor, porque eu sou... A maneira da pessoa conversar foi uma maneira muito humilde. Mas o que ele expôs, eu detectei que não condizia com a forma que ele se expressava. Pastor, eu sou um funcionário do exército, eu sou um graduado. E ele rodava a conversa, não, porque pastor, eu sou um funcionário graduado do exército. Eu fui deixando ele falar, sabe aquele dia que você está assim disposto a ouvir? Aí joguei para ele uma realidade do que é a igreja, da apostasia, passei os sites para ele, ele me ligou lá do norte do Brasil, lá do Nordeste. Ele se sentia alguma coisa, por quê? Porque ele era graduado do exército, de qual? De Jesus Cristo? De um exércitozinho fuleiro que reuniu meia dúzia de homens, jogou uma farda em cima do cara, toma um revólver, agora a gente se reúne aqui, nós somos a força, quem não fizer a nossa vontade, a gente prende, a gente mata. E ele está se achando alguma coisa, porque ele é um graduado do exército. Ser graduado do exército se conquista estudando meia dúzia de livros e prestando um concurso público. Eu quero ver ser um sacerdote. Ser um sacerdote não basta estudar livros. Ser um sacerdote tem que ter caráter transformado. Tem que aprender o que é humildade. Tem que aprender a respeitar o seu próximo. Dar a vida pelo evangelho. É isso que faz um sacerdote, isso não é para qualquer um. O que adianta ser um graduado do exército? Um graduado do exército para aparecer um satanista, maçom, feiticeiro, bruxo, guru que está acima dele e diz assim, faz para mim. Ou faz ou está preso. O que adianta ser um graduado do exército? O mundo é bom? O mundo é maravilhoso, meu irmão. Para quem não sabe o que é a realidade dos fatos. O mundo jaz no maligno e nós precisamos entender isso. Jesus Cristo disse assim, eu vim a este mundo para juízo. Eu vim ao mundo para juízo. Por que ele veio ao mundo para juízo? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está um caos. Ele veio julgar o mundo. Há uma passagem que diz, não cuideis que vim julgar o mundo. Mundo aí entra no sentido de pessoas. Mas quando ele diz, eu vim ao mundo para juízo, aí ele veio abalar o sistema, porque ele diz, eu edifico a minha igreja, e a sua igreja é um sistema diferente do mundo. Se as regras do mundo fossem boas, Jesus Cristo não teria deixado regras para a sua igreja. Se ele deixou regras, significa que no mundo nós não acharemos regras suficientemente satisfatórias para ele. Se ele não se satisfez com as regras do mundo, deixando-nos novas regras, como eu vou ousar achar que no mundo tem regra boa, se o meu Deus as reprovou? É o que muita gente está fazendo. Alguns crentes de meia tigela, batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, esses fracassados da vida, repousando em cima de falsas profecias. As Assembleias de Deus têm 100 anos, comemorou 100 anos de existência. É mesmo, é? Eu não sirvo uma porcaria de uma Assembleia que tem 100 anos de existência. Eu sirvo um Deus que é eterno.
Eu sirvo uma palavra que é o evangelho oculto em Deus, revelado agora para a nossa edificação. Eu não sirvo uma porcaria que foi edificada há 100 anos atrás. Eu sigo algo que é desde as saídas eternas. Vem com um papo de que tem 100 anos. Tem 100 anos e acha alguém lá nesses 100 anos que se compare a mim. Que faça as obras que eu refaço. Que desafie como eu desafio o mundo e o sistema. Acha nesses 100 anos das Assembleias de Deus quem sustentou uma cadeia por Jesus Cristo? Eu tenho 14 anos de ministério e já dei passos na frente deles que eles jamais me alcançarão. Orgulhos bestas. Quem são os assembleianos? Quer achar os assembleianos? Muito fácil. Eu te dou o endereço de algumas lojas maçônicas. Eu tenho certeza que em todas elas que você entrar, vai achar lideranças assembleianas. E essa gente diz que prega evangelho. Eu não conheço um evangelho que se repousa debaixo do Baphomet, o bode da maçonaria. Eu não reconheço isso. Quando nós lançarmos o nosso CD, estamos nas etapas finais, mas é difícil ainda, a etapa final é difícil. É muito trabalho, misericórdia, só Deus para nos capacitar. Quando lançarmos, meu irmão, a maçonaria vai ser inflamada quando esse CD sair. O governo federal não vai conseguir ficar calado, eu te garanto. A polícia vai reclamar, o governo do estado vai reclamar, as igrejas que estão acomodadas vão ficar desesperadas. Em cada música, as músicas estavam de um jeito, quando eu olhei para elas, comecei a receber direção de mudar várias frases, falei, meu Deus, eu já estava achando o negócio pesado, que dirá agora? Eu te garanto que se eu não for preso antes do lançamento do CD, com absoluta certeza, depois que ele sair, eles vão me pegar. Eles vão me pegar? Não, eu me entregarei a eles, porque essa já é a direção do meu Deus. Eles virão e eu irei com eles, de livre e espontânea. Primeiro eu vou oferecer para eles um cafezinho. Como é que é? Primeiro, peraí, entra aí, toma uma água, toma um café. Vem conhecer a igreja aqui. Vou levar eles para conhecer tudo isso aqui. Depois eu vou dizer assim para eles, hoje é o primeiro dia da prisão, conta 21 dias, depois de 21 dias eu volto. Esse vídeo roda o mundo inteiro, irmão. Está gravando aqui, ó. Eles podem ter armas, mas eu tenho Deus. Pode ter a arma que for, eu tenho Deus, e eu não preciso de armas. Quem tem Deus não precisa de armas. Eu não uso a força do meu braço. Quem está desesperado por aí é o delegado, não sou eu não. Foi ele que disse, eu sou delegado, eu sou espírita, eu armei para você, e agora quem está desesperado é ele, querendo mover processo contra todo mundo da igreja. Espera até Jesus dar a direção. É melhor mexer com enxame de abelha, do que mexer com aqueles que não têm amor pela vida, senão que Cristo Jesus seja glorificado, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Meu irmão. Não nos calamos para a assinatura de juiz, está preso. É mesmo, vou chorar. Autoridade que a Igreja de Cristo só reconhece uma autoridade, que se chama Deus. Não reconhecemos nenhuma outra autoridade. Irmão, o mundo é uma porcaria. O sistema governamental é uma porcaria. Esse mundo é injusto. Esse mundo é profano, este mundo é governado pelo aquele que desde o princípio Jesus Cristo disse que ele é homicida. O que nós vemos aí nos países governados pelos muçulmanos, no sistema do islamismo? Nós vemos casas incendiadas. Saiu agora, me falaram, eu não vi, saiu na televisão, uma mulher que tinha que negar a sua fé, desde criança ela foi evangélica. Agora tinha que negar a sua fé, estava condenada à morte, parece que estava até grávida, uma história dessa, e o mundo aí começou a fazer um clamor para que não matassem a mulher,
Que fazer o clamor o quê, meu irmão? O mundo não pode ficar de braços cruzados assistindo assassinos legalizados. Que clamor o quê? Que apelo o quê? Cadê a ONU? Ah, mas a mulher não era negra, né? Não dá nem para confundir com petróleo. Se ela tivesse um copo de petróleo na mão, a ONU viria com todas as forças em defesa dela. Mas ficam lá na negociação. Que negociação, meu irmão? Com assassinos não se negocia. Assassinos! É isso que são os muçulmanos, os islamitas. Tem uma música especial para eles no CD. Especial. Chamada Escola de Assassinos. Islã assassino já estava bom, né? Pois virou Escola de Assassinos. Então, meu irmão, veja bem. Você acha que tem alguma coisa boa nesse mundo? Os muçulmanos estão incendiando casas. Se alguém se converte a outra, qualquer outra religião que não a deles, eles dizem que a pessoa apostatou. Na constituição desses assassinos chamados muçulmanos, eu disse, assassinos! Na constituição desses assassinos chamados muçulmanos, diz que se alguém abandonar a fé islâmica, tem que morrer. É chamado apostasia. Eles não aceitam que ninguém se converta a nenhuma outra religião. Aí o que eles fazem? Vão lá, estupram as filhas, esquartejam os filhos, pegam um facão, a foice, atravessa, faz cicatrizes imensas, rasga a boca das pessoas, das crianças de 7, 8 anos, mata quem eles querem matar, fazem horrores, incendiam as casas, horrores em cima de horrores. E tem gente dizendo, não, mas tem algumas coisas boas no mundo. Tem, porque nós vivemos no mar de rosa com Jesus Cristo. Pergunta para esse pessoal que tem suas casas incendiadas, suas filhas estupradas, seus filhos esquartejados, se no mundo tem alguma coisa boa. O que é bom não está no mundo, é fora dele, Jesus Cristo o Senhor. Nos Estados Unidos, povo tão eloquente, povo tão estudado, todo norte-americano tem 2, 3, 4, 5 faculdades. Mas o pai deles é o diabo. Nós temos inúmeros, eu falei inúmeros relatos lá no norte-americano, nos Estados Unidos, aonde pessoas estão sendo condenadas à morte. Inocentes condenados à morte. E muitos depois que já morreram, é que se descobre que eram inocentes. Você pode achar que um sistema desse é diferente do que governado pelo próprio diabo? Quem é assassino é o diabo, quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Pessoas condenadas depois de puxarem 20, 30, 35 anos de cadeia, aí descobre-se que a pessoa é inocente. Ora, um sistema desse eu posso acreditar que tem alguma coisa boa nele? Eu te digo uma coisa, meu irmão, eu não faço parte disso. Eu não compactuo com as nações. Eu não tenho chapéu verde e amarelo. O meu país não tem bandeira. Eu não sou inspirado nem por hinos, nem por bandeira. Eu não visto fardas de nenhuma cor. Eu sou cristão. E como cristão, eu não compactuo com nenhuma nação. Se o mundo quiser se calar, ele diz, é problema do mundo. Mas eu falarei. Eu não me calo, eu falo. Enquanto o Senhor Deus vive poderoso e me dê a força para falar e me manter de pé, o mundo vai ter que me ouvir. Assassinos! Mas o Brasil é bom. O Brasil pelo menos tem democracia. O Brasil pelo menos tem livre-arbítrio. Né, irmão? Eu fui preso por engano, né, irmão? O que tem de bom nesse Brasil? Estou cuspindo nesse verde e amarelo, não é de hoje, meu irmão. O que tem de bom nesse país, meu irmão? O que tem de bom? Eu sou um chefe de família, pago imposto,
não ludibrio ninguém, não engano ninguém, e aparece um delegado pilantra, sem vergonha, safado, para dizer: sou delegado e eu armei para você. Armou como? Sozinho? Ele armou com um sistema. Ele se utilizou de promotor, ele se utilizou de juiz, ele se utilizou de policiais. O que tem de bom nesse sistema? Tem algum cidadão melhor do que eu nessa sociedade? Quero ver. Eu sou íntegro porque temo a um Deus vivo. Não fraudo, não engano, não roubo, não tiro nada de ninguém. Mas o sistema me prendeu. Por quê? O sistema é bom? Se é bom para alguns, meu irmão, eu não consigo enxergar nada de bom nele. Agora, tem gente por aí, né? Uns crentezinho medíocre, sem vergonha, das igrejas batistas, sem caráter, sem dignidade, sem conhecimento bíblico, são os palhaços namorando dentro da igreja. Eu nunca fui para a igreja para namorar, não, meu irmão. Quando eu fui para a igreja, foi para conhecer a face do Todo-Poderoso. Eu não entrei na igreja para arranjar casamento, não, meu irmão. Eu não entrei em igreja nem para arranjar casamento, nem para ser destaque de nada, nem para receber cargo, nem para receber salário. Eu entrei na igreja para ser remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. Aí uns batistinhas, quando lê as nossas camisas, Bíblia sim, Constituição não. Que isso, irmão, que isso? Isso é muito radicalismo. Vai dizer para aqueles que estão se convertendo lá na China que isso é radicalismo, e eles vão pegar os filhos deles todo mutilados, esfregar na cara dos batistas e dos assembleianos, para eles verem se isso é muito radicalismo. Radicalismo para mim é santidade ao Senhor. Eu sou santo porque eu não compactuo com essa podridão desse mundo. Eu fui comprado, eu não faço parte dele. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Raça de víboras. Aleluia a Deus. Safados do sistema, que assinam um papel para prender um homem porque tem meia dúzia de palavras escritas por um pilantra chamado delegado ou promotor. Onde já se viu isso? Eles nunca olharam nem na cara do que eles chamam de marginal e mandam prender. Muitos marginais são muito mais dignos do que juiz e promotor. Tem muito mais honra. Mas o Brasil é uma maravilha, né, irmão? Me traz uma bandeira de presente, tu vai ver o que eu faço com ela. Eu não sou brasileiro. Eu sou cidadão do reino de Deus. Meus irmãos são aqueles remidos e lavados no sangue de Cristo, que se convertem ao Evangelho. Isso é que é irmão. Santo de Israel. Santo de Israel. Lá na China, o dragão vermelho, né, que a Bíblia já profetizou sobre ele, ele virá dominar o mundo. Só que não adianta a China se entusiasmar muito. Não adianta. Porque neste século, o meu Jesus e o seu vai pisar no Monte das Oliveiras e vai quebrar as nações como vaso de oleiro. Eu estou afirmando que Jesus Cristo vem de volta nesse mundo no século 21. E a China pode se preparar, porque aquele vermelho dela, que representa todo o sangue que ela derramou dos inocentes, vai ser cobrado desde o menor ao maior. A nação da China é uma nação de hipócritas. A nação da China é uma nação de gente sem caráter, sem dignidade, sem honra. Porque se aquele movimento da China e aquela ditadura fosse no Brasil, eu já teria servido de mártir, mas não teria me calado. Deve ser boa a ditadura da China, né? Na China tem suicídios coletivos, meu irmão. A China tem suicídios coletivos. 15, 20, 30 jovens se reúnem, marca lá pela rede social, vai para determinado lugar e todo mundo pula, se suicida, porque não suportam mais o sistema. Cadê a ONU?
A ONU deve estar limpando a bunda de algum cavalo puro sangue. É isso que a ONU deve estar fazendo. A ONU só quer dinheiro, meu irmão. A ONU não quer dignidade e honra. A ONU é composta por gente da maçonaria. E os maçons não estão pensando em socorrer o oprimido e o necessitado, não. Eles estão pensando em se colocar no alto ninho e reinar sobre o mundo. E os filhos dos pobres que sirvam de escravos para eles. Isso aqui lá fora não está escrito. Assembleia de Deus de Madureira, nem Assembleia de Deus de Campo de São Cristóvão. Eu não sou maçom. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vivo. Um Deus vivo que tem me dado graça para que sobre mim repouse a palavra que diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Santo de Israel. Agora, tem pessoas, alguns batistas, metodistas, wesleyanos, presbiterianos, que ainda conseguem olhar para um sistema desse desgraçado, maldito, falido, prestes a ser destruído, e ainda diz assim: no mundo tem coisas boas. Como que no mundo tem coisas boas? Sabe quando que um crente vai achar que no mundo tem coisas boas? Quando o entendimento dele tiver ido por água abaixo. Porque na visão de Paulo, o mundo está nas mãos de um cara que ele chamou de Deus deste século, que é o diabo. O Senhor Jesus chamou esse cara de príncipe deste mundo. Se o diabo foi chamado por Cristo de príncipe deste mundo, o mundo é governado por quem? Pelo diabo. Sabe quem governa as delegacias? É o diabo. Sabe quem governa o Fórum Central da Praça 15? É o diabo. Sabe quem governa pela Constituição dos Estados Unidos? É o diabo. É ele que governa com eles. O mundo de Cristo é governado pelas suas leis. Evangelho, pela sua palavra. E Jesus falou, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida pela minha causa, por amor de mim, do Evangelho, esse vai achar. Irmão, apressa-te, morra por Jesus Cristo, antes que a sua vida se perca por nada. Morra por Jesus Cristo. Vai para o teu cantinho e diz: Deus, me inflama, que o fogo arda continuamente sobre o altar e não se apague. E agora eu estou lembrando que há décadas atrás eu fiz essa oração. Quando eu li lá em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, eu fiz a seguinte oração: Deus, que esse altar seja eu para a tua glória e que o teu fogo sobre mim não se apague jamais. E eu tenho hoje quase 30 anos de evangelho ininterruptos. Ininterruptos. E que o mundo me ouça. Não importa se é juiz, delegado, promotor, não interessa quem seja, meu irmão. Pode mandar multa para o meu CNPJ, ou melhor, para o CPF, pode mandar carta de cobrança, vai para o inferno, rapaz. Desde quando eu obedeço a juiz? Desde quando o juiz manda em mim? Desde quando? Desde quando eu nasci para que um homem governasse sobre a minha cabeça? Eu fui chamado como sacerdote de Cristo e não reconheço entre eu e Cristo nenhum outro homem. Nenhum. Não reconheço nenhum. Vou sim para a cadeia, mas eu volto. E cada vez que eu entro lá e saio, eu volto 10 vezes pior. É só olhar os vídeos. Quando eu saí daqui, a primeira vez, saí que nem um cara inocente, sem entender nada. Um deputado louco, Átila Nunes, ficou furioso, porque eu botei um estudo na internet, chamando o povo da igreja, os cristãos, de guerreiros cristãos, lutadores, valentes que vencem os leões. E eu contava o meu testemunho, que eu fui um macumbeiro, pobre coitado, vivendo as mínguas,
escravizado pelo Tranca-Rua, Maria Padilha, pelo Barqueiro, pelo Exu Sete Capa, pela essa raça toda, Exu Caveira, essa pataquada toda, eu dou o meu testemunho. E o homem se sentiu muito ofendido, e eu fui preso. Vai ver agora o que tem na internet. Aliás, que não dá para eles verem, só se eles passarem um ano inteiro assistindo os meus vídeos, porque já tem milhares. Já tem milhares. Antes tinha 10. Eu fui preso por causa de 10 vídeos. Agora tem milhares. Sem contar que os irmãos da África estão duplicando. Os irmãos de outros estados brasileiros, os irmãos daqui estão duplicando. Dupliquem os vídeos. Deixa a minha cara imundo afora. Para que eles saibam, e deixa o endereço rolar. Para que eles saibam aonde me encontrar. Para que entendam que sacerdote de Jesus Cristo não tem medo de ninguém. Então, meu irmão, não tem nada bom neste mundo, nada. Examina qualquer sistema governamental e tu vai ver que quem governa nele é o diabo. Barack Obama, aquele hipócrita que esteve dentro da igreja evangélica de outros hipócritas, porque se eu sou membro daquela igreja, eu subia naquele púlpito e arrancava ele de lá. Barack Obama entrou dentro de uma igreja evangélica, esculachou com os crentes, esculachou com a escritura, zombou de Abraão, zombou de tudo, ninguém sequer tacou um sapato nele. Manda ele vir pregar aqui no Brasil, as pregações dele. Eu saio preso, mas que eu taco lama nele, eu taco. História é essa, meu? Quem é ele? O líder de uma nação assassina. Querer falar de Jesus Cristo, quem é ele? Quem é Barack Obama? Para falar do sangue de Cristo derramado pela sua igreja? Quem é ele? Um lixo humano que governa uma nação e não faz nada. Tem tanto poderio bélico, mas debaixo do nariz dele o mundo está sendo assassinado pelos muçulmanos e ele se veste como muçulmano porque tem aliança e tem medo deles. Está lá as fotos dele vestido de muçulmano na internet, compactuando com os rabinos lá do muçulmano, aquelas porcarias lá. Eu não compactuo com ninguém, eu não tenho aliança com ninguém a não ser com o sangue de Jesus Cristo. É a minha única e suficiente aliança. Eu pergunto, com muita zombaria e ironia, cadê os crentes? Era uma igreja, meu irmão, que cabia milhares de pessoas. O hipócrita do pastor lá dos Estados Unidos deixa aquele pilantra incrédulo, sem vergonha do Barack Obama, ir para trás de um púlpito da igreja e esculachou com todo mundo. Eu não vim aqui para compactuar com ninguém. Eu vim aqui para purificar o nome e a igreja do Deus vivo, meu irmão. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. E eu me alegro muito, sabe em quê, meu irmão? Eu vou te dizer em que eu me alegro. Eu me alegro que depois da minha morte, Deus levantará 7.000 muito piores do que eu. Mas são muito piores. São tão piores do que eu que dá inveja. Dá inveja, meu irmão. A geração que vem depois de mim me dá inveja. Eu só não sinto mais inveja, sabe por quê? Porque ela só vai se levantar por causa de mim. Só por isso que eu não sinto mais inveja ainda. Que a próxima geração só vai se levantar porque eu estou aqui fazendo o meu papel e não abro mão dele. Então, meu irmão, para nós concluirmos, eu apelo a você, que você hoje seja gerado como um guerreiro, que não se cale, que não se detenha, e que o fogo de Deus encontre sempre você, para que ele possa estar aceso. Viver, morrer, não faz diferença, a única questão é que Cristo Jesus seja glorificado. Se
se Deus quiser usar meios legais para nos tirar de trás das grades, Ele usa. Não usou a primeira vez? Um homem que eu nem sabia quem era, nem advogado não era, apenas um escritor, foi lá, fez um habeas corpus, e eles foram obrigados a me liberar. Mas se assim não for, Deus tem seus meios que para Ele também são legais. Pedro, onde tu estás? Senhor, eu estou atrás das grades. Anjo, vai lá, libera Pedro. Preciso dele. O que importa é que Deus precisa de você. E se você disser, eis-me aqui, ninguém impede a tua entrega, meu irmão. Eu não queria terminar essa pregação hoje, porque tem tanta coisa para dizer na cara desses políticos do Brasil e do mundo, essa raça de religiosos falsos, pilantras e mentirosos. Sabe qual é a grande ira do sistema contra mim? Porque eles queriam que eu fosse mais um como aí do passado, pregando que Jesus é bom, mas eu vim para pregar que Ele é juízo e justiça. O delegado me interpelou, tentando me entrevistar, naquele pega que eu tive com ele, e ele falou, por que você não prega como todo mundo? E eu disse para ele, porque eu sou diferente. Eu sou diferente. No dia que eu nasci, eu não sei se nasceu mais alguém, eu não sei. Mas que eu sou diferente, eu sou. Eu não me rendo. Se eu tiver que morrer, eu morro. Mas eu não abro mão daquilo que eu julgo ser verdadeiro para ficar com aquilo que é falso. A minha vida não é preciosa. Para mim, a verdade é inegociável. Irmão, o mundo jaz no maligno. Amém? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Irmão André, tem algo a acrescentar? Quando o Senhor falou que retornaria, depois de 21 dias, o lampejo da espada passou, pegando de toda parte atrás do Senhor. Eu só vi o lampejo, passou numa velocidade que não dava para acompanhar a espada. O lampejo dela passou, cortando toda a cidade. Depois do 21 que o Senhor falou. E a igreja, eu via leões, e até os que estavam adormecidos, ouviu o brado do leão da tribo de Judá, que falou no nosso meio, através desse púlpito. E eu vi os leões aguçados para a hora da guerra. Essa é a hora da guerra. Deus aguça os seus leões. E Deus não chama somente aqui dentro. Foram aguçados os 4 cantos da terra. Todo aquele que ouviu esta mensagem nesta noite foi aguçado para o chamado da guerra, porque Deus conta com leões para a batalha. Assim diz o Senhor.